Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. A disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vamos juntos agora até às 16 horas. Amanhã a gente volta de novo com esta segunda parte da aula. Beleza, minha gente? Tudo bem? Estou diretamente do estúdio 6, aqui 7. A Nina é minha diretora de imagens. A Sandra Mota nos acompanha como prof assistente. E vamos lá. Nina, por favor, me bota o slide todo aqui na tela, por favor. Câmbio. Deixa eu só dar uma consultada aqui nas minhas fontes sobre o dia de hoje. Hoje que são 12 de setembro do ano de 2021. Só um minutinho aqui. Vamos lá, só um minuto. 12 de agosto, de setembro. Pode voltar aqui para mim, Nina, por favor. Estamos, se o ano tem 365 dias, estamos nos 255 dias do ano, viu? De 2022. Minha gente, hoje é dia do candango. Candango é o nordestino que há muitos anos atrás saiu do Nordeste para ir ao Planalto Central, né, trabalhar na construção de Brasília. Na época, o presidente brasileiro, o JK, o Juscelino Kubitschek, toma a decisão de promover aí o desenvolvimento das regiões. E uma estratégia para tentar alavancar o desenvolvimento da região centro-oeste foi mudar a capital do país, do Rio de Janeiro. A sede da presidência da República era o Palácio do Catete, mudou para Brasília, hoje funciona lá no Palácio do Planalto, né? E os nordestinos que foram trabalhar na construção de Brasília eram chamados os candangos. E hoje é dia do candango. Beleza, minha gente? Tudo bem? Então, essa é a pegada, um pouquinho de história lá da construção de Brasília. Tem estudiosos que apontam que o Rio de Janeiro nunca conseguiu superar essa mudança. Superar do ponto de vista econômico, porque percebam, o lugar onde você tem a capital central do país, rola muito dinheiro, circula muita grana, você tem toda uma estrutura governamental instalada. Eu estou falando aí de esplanada dos ministérios, os palácios dos poderes executivo, os prédios do legislativo, do executivo. Quando você muda isso do Rio de Janeiro para Brasília, é uma perda de poder da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e há quem diga que o Rio ainda hoje sofre com essa mudança. Minha gente, hoje é o dia do milkshake de chocolate, viu? Numa quintura braba dessa do Piauí, aqui em Teresina, no BR Obró, que começa com setembro, vai a outubro, chega a dezembro, novembro e dezembro. Hoje é o dia do milkshake de chocolate. É bicho bom para diminuir a quintura. Hoje é dia do operador de rastreamento. Volt, né? Você está vendo aí? Hoje é dia do profissional e técnico têxtil e de confecção. Então, quem é formado no curso técnico em confecção e têxtil, hoje é o seu dia. Hoje é dia do trator e hoje é dia do urologista. É um médico especializado na saúde masculina, apesar dos homens pouco frequentarem aí os médicos urologistas. Beleza, minha gente? São essas as datas comemorativas do dia 12 de setembro do ano de 2022. Nina, por favor, pode botar o slide todo aí na tela.
Vamos começar a nossa tarde de trabalho. Vocês saíram da companhia do mestre Rafael e nós vamos juntos aqui no projeto de aprendizagem interdisciplinar com uma revisão geral de conteúdos da disciplina. Só um minuto. A ideia é que na aula de hoje a gente faça isso. Deixa eu só calibrar minha canetinha para cor azul escura. Revisão geral dos conteúdos da disciplina. Hoje, especificamente, vamos tratar das diferenças entre o conhecimento científico e o saber popular, o chamado senso comum. E da teoria prática, vamos estar fazendo orientações práticas para a elaboração do projeto de pesquisa de vocês. Tá bom? Beleza? Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 16 horas desta tarde de segunda-feira. São agora 15 horas e 9 minutos. Beleza, minha gente? Oi, 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 Sandra Mota. Estou olhando aqui pelo chat do IPTV, estou vendo conectados conosco Francinópolis, Joca Marques e Ribeira do Piauí e São Julião. Muito bem. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir conosco aqui pelo chat. Minha gente, quero começar o nosso encontro de hoje falando sobre 3 razões que nos levam a procrastinar. Por procrastinação, entendam a ação que a gente faz de, por exemplo, ficar protelando, ficar adiando tarefas presentes, a gente fica jogando a execução delas para o futuro, para amanhã, para depois, para outra semana. Isso é procrastinação. Eu quero discutir isso aqui um pouco com vocês no começo da aula, porque tem muito a ver com o nosso objeto de estudo, que é o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Ei, Nina, tu gosta de... Tu procrastina, Nina? Em alguma coisa? Coisas assim urgentes que tu pega e tu deixa... vou fazer isso aqui agora não, vou fazer mais adiante. Nina, tu tem cara mesmo que faz logo. É verdade. Você é assim. Joseni, tu tem coisas que tu procrastina, tipo tarefas que tu tem que fazer agora, assim, tu não vou fazer agora não, vou jogar para frente. Às vezes, né? Eu tenho algumas coisas que eu procrastino também, né? E eu quero discutir um pouco com vocês sobre isso. Porque esse é um problema que atinge a gente enquanto estudantes, nos atinge enquanto profissionais. Então, vejam só. Uma das razões de procrastinar, e eu quero deixar claro, procrastinação não é a mesma coisa que preguiça, viu? São diferentes. Procrastinação é diferente de preguiça. Né? Procrastinação não é a bicha das unhonas agarrada nos seus coros, lhe impedindo de fazer as coisas, não, viu? A procrastinação, ela pode ter algumas motivações. Eu trouxe 3 para destacar aqui para vocês, como, por exemplo, a pessoa não sabe por onde começar uma determinada tarefa. Aí ela vai e... sabe aquele reflexo da fuga da dor? Eu quero fugir da dor. A dor de quê? De começar algo que eu não tenha confiança em fazer. E aí, o que é que eu jogo para frente? Eu adio aquela tarefa que eu preciso fazer agora. É a fuga da dor. Entendem? Sacam isso? A gente é movido instintivamente por 2 coisas na vida. Qualquer pessoa. Ou a gente está fugindo da dor, ou estamos buscando o prazer. De forma instintiva, isso roda no nosso inconsciente. Como, de repente, pode chegar uma tarefa e eu não sei por onde começar, a minha fuga da dor me leva a procrastinar. Eu adio aquela tarefa para mais para frente, mesmo que eu saiba que lá na frente eu tenha que me defrontar com ela. E essa não é a melhor alternativa, porque vão acumulando tarefas e aí depois o bicho pega.
ok? Mas essa pode ser uma razão. Não sei por onde começar. Minha gente, muitas equipes de trabalho... Volta aqui para mim, Nina, por favor. Muitas equipes de trabalho passam por esse momento. Eu vou usar o princípio de Pareto dos 80-20. Eu diria que 80% das equipes de trabalho passam por esse problema, 20% não. Os 80%, que é a grande maioria, o que é que eles fazem? Quando chega uma tarefa, né, um objetivo, algo que seja alvo de execução, as pessoas, por não saberem inicialmente como fazer aquela tarefa, elas procrastinam, elas vão segurando a execução, elas vão esperando um melhor momento que não aparece. Né? A ação não é feita, não é executada, só que existe um prazo. Quando chega um determinado momento em que o prazo está se esgotando e quando não há outra alternativa que não seja executar, aí a equipe se mobiliza e começa a fazer, numa reta final de prazos, sacam? E aí começa a fazer. Isso aqui é uma relação aí 80-20, eu estou estimando, ok? Porque, na verdade, temos que agir logo. Porque quando a gente retarda muito começar uma tarefa, e quando começa a executar, aí a gente vai ver que aquela tarefa exige ajustes, surgem dúvidas, só que o problema é que a gente já tá sem tempo para tirar dúvidas. Já tem que executar e já tem que fazer logo. Aí é um problema, entendem? Porque a gente só vai ter as reais informações sobre como fazer algo quando a gente começa a fazer aquele algo. Somente aí. Aí vão surgir as dúvidas e a gente já aproveita para tirar. Se eu procrastinar muito, o prazo vai se esgotando. Quando eu começar a fazer, aí as dúvidas vão chegar. Detalhe, eu tenho menos tempo do que inicialmente para dar conta daquela mão de obra, daquele trabalho. Entendem? Então, não é uma boa alternativa. Na verdade, parte de um autoconhecimento. Nina, bota o slide todo aqui na tela. Aqui é como se fosse um grande iceberg. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou apagar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. Aqui é como se fosse... aqui é como se fosse o mar, né? Ó. Aqui é o mar. Aqui é a ponta do iceberg. Aqui é a ponta do iceberg. E aqui é a parte submersa do iceberg. A parte fica coberta. E o resto é tudo mar. Ó. Aqui é o mar. Aqui são as profundezas dos mares. Olha só. Né? Temos aqui as profundezas dos mares. E ali em cima é a procrastinação. Detalhe, né? Deixa eu botar aqui o preto. Né? Aqui em cima é a procrastinação. É a ponta do iceberg, vamos dizer assim. Ok? Então vejam só. Se eu estou dizendo que muitas vezes a gente procrastina de forma inconsciente, entendem? A gente não está consciente das coisas, sobre o que está acontecendo, o que está nos fazendo de fato procrastinar. Aqui, ó, procrastinar. Por isso que a gente precisa parar para refletir sobre as coisas. Será que eu estou procrastinando porque eu não sei por onde começar? Então, o que é que eu tenho que fazer para começar? O que é que eu preciso conhecer para começar? Entendem? Aí eu já começo a enfrentar a procrastinação. Tem uma frase muito legal que ela diz assim: quem é seu maior inimigo, né? E aí, para você reconhecer o seu maior inimigo, olhe-se no espelho. Nós somos os nossos maiores inimigos. E aí a gente vai olhar no espelho. Um dos inimigos
que nós temos que nos traem, por exemplo, a procrastinação é uma delas. Então eu preciso identificar o que é que está me fazendo procrastinar, porque eu preciso conhecer para poder atacar. Quando eu não conheço o meu inimigo, pode ter certeza, as probabilidades de eu perder num combate com ele é muito grande. Então, se eu não conheço as razões do que me faz procrastinar, eu vou perder essa batalha. Sacam? Então a gente precisa sair da superfície, da parte preta aí, e a gente precisa mergulhar no autoconhecimento para entender ou para conhecer a parte submersa deste iceberg aí que está embaixo da água. Pode ser que eu esteja procrastinando pelo grau de dificuldade. Muita gente, por exemplo, trava na matemática aqui, né? Muita gente trava na matemática aqui, porque entende, absorve a matemática, teve experiências difíceis com a matemática ao longo da vida estudantil, a pessoa trava, e aí, quando vê qualquer tipo de problema matemático, ela entende instintivamente fuga da dor. Fuga da dor, ela quer fugir da dor. Então, ela não quer nem olhar. Não quer enfrentar as dificuldades para, de repente, superar. Faz sentido isso, minha gente, que eu estou dizendo? Sim ou não, por favor. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos e suas observações aí pelo chat, tá bom? Pode ser o grau de dificuldade. Por exemplo, você vai fazer... volta aqui para mim, Nina, por favor. Teve um concurso agora para o Tribunal de Justiça, foi esse domingo agora, aqui em Teresina. Lotados, viu? Hotel, não tinha vaga em hotel em lugar nenhum em Teresina, povo de fora vindo para cá. Era uma concorrência absurda para muitas vagas, diversas vagas, várias profissões aí no Tribunal de Justiça do Piauí. Né? Eu, particularmente, eu já fiz mais concurso, hoje em dia não faço, não me atrai. Eu confesso que não gosto, não me atrai a fazer concurso público. Mas vejam, nesse contexto, quando eu fazia, eu tinha a seguinte estratégia. Eu ia para as questões mais fáceis na hora da prova para responder, e ali ia fazendo. Ou seja, eu estava procrastinando fazer, eu estava deixando mais para frente as mais difíceis. Quando eu terminava de fazer as mais fáceis, aí eu olhava assim e dava uma apurada para saber o quanto que eu tinha feito e o quanto que eu fazia e quanto tempo ainda eu tinha. Então, ali eu começava a fazer as questões mais difíceis. E nas questões mais difíceis ainda tem aquelas que eu tenho elementos para responder e aquelas que eu, de repente, não tenho a menor noção de como resolvê-las. Então, essas que eu não tenho a menor noção, aí você joga mais para frente. E vai tentando responder aquelas mais difíceis, mas que você tem alguns recursos, alguns elementos para respondê-la. Você tem tanto probabilidade de errar como de acertar. Depois, você vai para as questões realmente difíceis, aquelas que, de repente, você não estava minimamente preparado para respondê-las. Pode acontecer. E aí, aquela ali, você está literalmente... Você é um franco atirador. Você vai... O povo até chama de o teorema de Chutágoras. Quando você não faz a menor ideia de como responder uma questão, você vai lá e mira numa alternativa e dá o chute. Né? Ok. E aí, onde é que entra a questão? Mas vejam, essa procrastinação ela está dentro de uma estratégia. Você começa pelas mais fáceis, você vai para mais adiante você deixa para enfrentar as mais difíceis, mas que você consegue responder. Mais adiante você vai se defrontar com as mais difíceis e você não tem nenhum tipo de elemento de fundamento para responder. Óbvio que quando isso acontece é porque a sua preparação não foi a melhor possível, sacam? Porque concurso público não necessariamente aprova a pessoa que tem o maior conhecimento. Ela aprova quem está melhor preparado para aquele tipo de prova específico.
leva em conta a banca examinadora, as características das questões, como interpretá-las e respondê-las. Né? É esse tipo de preparação ao qual eu me refiro. Entendem? Então, por vezes, a pessoa sabe tudo. Ela pode fechar, ela tem conhecimento para fechar a prova, mas ela pode estar, de repente, desequilibrada emocionalmente por uma série de questões, por uma série de pressões. E aí, ela acaba que naquele dia da prova não foi um bom dia para ela, ela pode não ter um bom resultado. Pode acontecer isso. Sacam, minha gente? Tudo bem? Então, tem essas questões, mas esse tipo de procrastinação que eu digo, eu me refiro, está ligado a uma estratégia de responder à prova. Agora, essa procrastinação ela tem que ter cuidado na nossa vida. Às vezes a gente procrastina até dizer o eu te amo para quem a gente gosta. Você não diz, você fica deixando para depois. Você deixa para depois. Você deixa para depois. Aí perdeu o time. Perdeu o time. Sacam? Aí você não tem mais a oportunidade de dizer o bom dia porque você procrastinou demais. Entende? Deixou muito para frente a expressar aquele sentimento. Entendem? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Isso serve no mercado de trabalho, isso serve na nossa vida estudantil, isso serve na nossa vida como um todo. Tá bom? É preciso que a gente... todo mundo está vulnerável à procrastinação. A gente precisa saber o que está gerando aquela procrastinação e tentar encontrar formas de enfrentá-la. Tem uma forma muito grave de procrastinar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina? É o terceiro elemento posto aqui neste slide. Vejam só. A terceira etapa aqui da procrastinação é a da não importa o quanto eu faça, o quanto eu tente, eu vou falhar. Essa procrastinação é perigosíssima. Percebam que ela está muito contaminada de uma baixa estima. Sacam? Deixa eu usar aqui a borrachinha. Deixa eu ir apagando aqui para ficar mais limpo o slide. Eu baldeei muito ele aqui. Isso. Beleza. Então, esse tipo de procrastinação é perigosa. Ela está temperada com uma alta taxa de... Ficou até baixa taxa, né? Ela está contaminada por uma baixa estima. Deixa eu só botar estima. Uma baixa estima. Sacam? E isso não é saudável. Você já pensou você deixar de fazer as coisas só porque você já entende ou tem a mentalidade de que por mais que você tente, você vai falhar? Né? Você sempre está deixando para depois, você nunca realiza nada porque tem medo de falhar, sacam? Quando isso acontece, minha gente, isso é grave. Então, precisamos eliminar esse tipo de mentalidade. Isso aqui é um tipo de boicote, viu? Que é uma armadilha mental. Você está tão preso à fuga da dor, você não se permite fazer nada porque você tem medo de errar. E a gente precisa, na vida, flertar com o erro. Na vida, a gente precisa flertar com as falhas. Até porque é desse tipo de coisa que surgem as inovações. Antes de uma inovação, houveram inúmeras falhas até você acertar o ponto. Ok? Então, a gente precisa literalmente, como num computador, a gente precisa... Povo que me acompanha aqui pelo chat do IPTV Francinópolis, povo de Joca Marques, Ribeira do Piauí, São Julião. Quando o sistema trava, quando vocês não têm, quando o áudio ou vídeo aí dá uma travada, qual é a primeira estratégia que vocês fazem para tentar regularizar aí a transmissão? Povo de Ribeira do Piauí, que deu boa tarde aqui. Quando trava tudo,
Áudio e vídeo aí na transmissão. Qual é a primeira estratégia para tentar recuperar o sinal? Reiniciar o sistema. Então percebam, se em algum momento da vida a gente cair na terceira armadilha, a gente precisa reiniciar o sistema. Quando eu digo reiniciar o sistema, é reiniciar a nossa mentalidade. Nossa mentalidade. E a nossa mentalidade ela tem duas dimensões. É o pensar e a dimensão do agir. Sacam isso? Pensar e agir. Boa tarde, profa Aurissandra de Ribeira do Piauí, boa tarde. Câmbio, está nos acompanhando a professora Aurissandra e a turma pelo YouTube, beleza. Boa tarde, Francinópolis, câmbio. Estamos juntos aqui em mais uma transmissão de aulas para a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Ok, minha gente? Então, quando a gente está nesse não importa o que eu faça, eu vou falhar, a gente precisa reiniciar o nosso sistema. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e de agir. Porque senão a gente vai cair numa armadilha, num poço, e o poço é fundo. Tá bom? Ok, minha gente, não vale a pena procrastinar por essas questões aí. E, às vezes essa mentalidade... ela parte de uma série de experiências negativas que você pode ter na vida. Mas como é que a gente anula isso? Quando a gente vive outras experiências boas na vida, mas a gente precisa se permitir, tá bom? Beleza? Essa é a pegada. E outro detalhe, outro ponto importante. Por mais forte que você seja, nunca trave suas batalhas sozinho. Sozinhos, busquem ajuda de quem tenha a sua confiança, porque é muito importante nesse sentido. Tá bom? Senão você acumula uma vida inteira sem fazer nada por medo, simplesmente por isso, e não vale a pena. Ok? Tudo bem? Esses são 3 elementos básicos que podem levar uma pessoa a procrastinar. Precisamos enfrentá-los para a gente conseguir fazer mais coisas. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Vejam só. Tem um outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês. De acordo com esse autor, o Stuart Cordenberg e o Tyrone, o conhecimento no início das civilizações ditas organizadas, né? Por que eu digo ditas organizadas? Tem uma certa ironia aqui, né? O conhecimento aqui no início das civilizações ditas organizadas, porque se vocês forem olhar a história no período das grandes navegações, quando a Espanha chega, por exemplo, na América Central, os espanhóis se consideravam organizados e consideravam primitivos os maias, os astecas, os incas. É tanto que partiram para exterminar esses povos originários. E o detalhe é que a gente estudando esses povos hoje em dia, a gente vê o grau de organização, sabe, de avanços tecnológicos que havia naquelas sociedades. Se você pesquisar aquela Machu Picchu no Peru, que era dos Incas, você vai ver ali um sistema, uma sociedade organizada de forma muito avançada. Ok? Mas vamos lá. Se eu partir do princípio que essas civilizações ditas organizadas, nestas que eu estou me referindo, Espanha, Portugal, os países colonizadores, nas grandes navegações, nesse período era um privilégio das classes dominantes o acesso ao conhecimento.
Por classes dominantes, entendia-se que os políticos poderiam ser os políticos, militares, pessoas ligadas ao alto clero, né, ao alto escalão da igreja, né, por classe política entendam a monarquia ou as monarquias, ok? Então, esse é um ponto que a gente que merece destaque. O conhecimento era muito concentrado, é tanto que ele era um privilégio e a grande maioria mergulhada na ignorância, né? Ok? É tanto que quando o conhecimento ele é aprisionado, ele é concentrado e se torna um privilégio nas mãos de um poucos, qual é a consequência disso sobre a maioria? A maioria não sabe por onde começar a fazer as coisas. A maioria vê tudo com um elevado grau de dificuldade. A maioria pensa que, não importando o quanto tente, sempre ela vai falhar. Vocês sabem por que essa coisa precisa ser enfrentada? Vocês sabem, aí a maioria não consegue produzir. Ou se produz, são coisas com baixo valor agregado, estão sempre subordinadas às classes dominantes. Entendem, minha gente? Então, é por isso que esse sistema de coisas precisa ser quebrado. O conhecimento ele precisa ser disseminado, espalhado por todo lugar. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe por onde começar, menores são os graus de dificuldade e a gente sempre vai estar abertos, né, a falhar. E outra, olha aqui, como é que eu posso ressignificar o medo de falhar? É quando eu, por exemplo, posso estar transformando esse eu vou falhar em aprendizado. Sacam? Aprendizado. Esse é um ponto importante. Volta aqui para mim, Nina, por favor. Tem a história de um empresário. Aí eu vou falhar o nome dele, porque essa história é muito antiga, um professor meu me contou. E tinha um grande empresário que se tornou um famoso consultor, em que ele investiu muito em várias coisas ao longo da vida dele e quebrou em todas elas. E quando isso acontece, né, ele poderia muito bem se abalar e se entender como um fracassado. O que foi que ele fez? Ele ressignificou isso. Ele começou a escrever livros e começou a dar palestras sobre como não fazer. Ele começou a mostrar para as pessoas o que elas não deveriam fazer para não terem os fracassos que ele teve ao longo da vida dele. E ele falava coisas muito relevantes, né? As pessoas compravam livros, as pessoas começaram a escrever, a pagar para ouvir ele falar, né? E ele simplesmente compartilhando os fracassos ao longo da vida dele. Ele ressignificou, ele aprendeu com as suas falhas e ele, né, ajudou muita gente nesse sentido. Até porque tem uma outra questão. Nina, bota o slide todo aí na tela. Tem um outro ponto muito importante que eu quero aproveitar para mostrar para vocês a partir desse slide. Minha gente, esse aprendizado aqui que a gente pode ter ao falhar, ele pode se tornar, deixa eu apagar aqui para ganhar mais espaço, ele pode se tornar, só um minuto, esse aprendizado, ele pode se tornar uma cura. Pode se tornar uma cura. Porque, vejam, quando a pessoa ela pensa, não importa o que eu faça, eu vou falhar. Essa é uma pessoa muito machucada. Essa é uma pessoa muito sofrida. Obviamente, isso precisa ser respeitado. Agora, a pessoa, quando ela se permite sair dessa armadilha e começar a aprender com ela, né, ela pode, de repente, ter elementos para... Ela vai ter aprendizado.
ela pode se curar. Vejam que uma ferida, ela não sai ilesa. A pessoa não sai ilesa de uma ferida grave. A pessoa, ela cicatriza e deixa marcas, mas a pessoa segue em frente. E a pessoa pode se curar. E pode curar outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas. Entendem, minha gente? Eu estou falando da procrastinação porque esse é um problema que afeta. Esse projeto de pesquisa, ele é uma atividade acadêmica inicial para vocês, enquanto futuros técnicos em finanças, que estão fazendo curso técnico, mas esse procrastinar, ele afeta estudantes de programas de mestrado que estão escrevendo suas dissertações, ele afeta estudantes de programas de doutorado que estão escrevendo as suas teses. A procrastinação faz parte do meio acadêmico por uma série de questões, por uma série de barreiras, travas ou bloqueios. Por vezes, minha gente, pode ser, inclusive, o professor orientador, ele pode ser o maior bloqueio na vida de um pesquisador. Volta aqui para mim, Nina, por favor. O pesquisador, ele de repente tem um tema que ele quer muito tratar, que ele quer muito investigar, porque aquilo ali é importante para ele, ele tem uma motivação para aquilo, apresenta para o orientador, peraí, vamos cortar isso aqui, vamos cortar isso, vamos cortar isso, vamos cortar isso. Vamos por aqui, esse caminho não é bom, nem esse. E de repente o projeto foi completamente transformado, pervertido. Não é mais o que inicialmente o pesquisador queria tratar. Entendem? Acontece demais no meio acadêmico, nas pesquisas. E esse tipo de postura castradora do orientador da pesquisa, né, pode gerar alguns bloqueios no pesquisador, no orientando. Entendem? Pode ser uma questão. De repente, é o orientador que tem uma postura extremamente autoritária, né? Assediador e assédio moral, no que eu estou dizendo, né? De tocar o terror no orientando, e aquele processo se torna extremamente doloroso e a pessoa ela sai, inclusive, traumatizada. Isso é muito comum no campo da pesquisa aqui no Brasil. Entendem? Isso pode também gerar experiências negativas, né, e traumas e bloqueios nas pessoas, comprometendo a disposição, né, para pesquisar. Ok? Por isso, uma dica importante, né, fundamental. Quando vocês forem pesquisar alguma coisa no meio acadêmico, sempre busquem pesquisar algo com as quais você se identifique, porque você vai ter uma reserva, né? uma reserva, um poder de reserva. Você vai ser podado, você vai ser limitado, vão haver bloqueios, muitos obstáculos, mas ainda assim, aquele tema é tão importante para você que você vai ter estoque de motivação para manter. Você vai sofrer, mas você vai ter possibilidades ou um estoque de motivação maior para persistir, né, nesse sentido. Ok, minha gente? Câmbio, tudo bem? Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, busquem isso. Luzia Coelho, boa tarde. Devemos fugir dessa... Nina, puxa só um tiquinho aqui o chat para o lado, para o outro lado. Isso, bem aí, tá ótimo. Isso, maravilha, Nina, obrigado. Luzia Coelho, boa tarde. Devemos fugir dessa procrastinação e estudar mais. Sim, disciplina, né? Força de vontade, é muito importante. Rotina, persistência, né? É muito importante para a gente vencer essas coisas. Beleza?
Essa aula tá boa hoje, bacana, povo de Francinópolis, câmbio. A Luzia Luzia se fazendo presente aqui, ela é da turma de finanças que inclusive já se formou. E aí a Luzia está nos acompanhando aqui pelo chat. A Luzia é lá de Betânia do Piauí. Beleza, muito bom. Massa demais. Vamos adiante. Então, eu estava dizendo para vocês que aqui o conhecimento, ao longo de toda a história da humanidade, ele tem sido um privilégio nas mãos de uns poucos. E a gente precisa, né, Luzia, estar espalhando, né, esse conhecimento. Minha gente, quando as primeiras bibliotecas foram construídas, o acesso aos livros pertencia somente às pessoas alfabetizadas e aos clérigos. Se eu estou falando no contexto das primeiras bibliotecas, percebam aí como pouca gente tinha acesso a esse conhecimento, né? E como isso era ruim para a sociedade como um todo. Entendem? Câmbio, beleza, minha gente? Então, vamos adiante aqui. O conhecimento ele estava diretamente ligado ao poder. Não existiam na época os meios de comunicação em massa. Não havia isso aqui naquele tempo. Uma coisa importante, minha gente, olha aqui, esse conjunto de palavras aqui, ele é muito importante. Adquirir a ciência das coisas. Na verdade, saber o porquê das coisas acontecerem. Não só por quê, sabe? É saída ali da ponta do iceberg. É mergulhar profundo. Né? Quando a Luzia fala, é fugir dessa procrastinação, de fato. É quando a gente mergulha profundo, entende as razões da procrastinação, consegue enfrentá-la, inclusive estudar mais para conseguir adquirir a ciência das coisas. Aí, quando a gente consegue fazer isso, volta para mim aqui, Nina. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ler o que não está escrito. A gente consegue ouvir o que não está sendo dito. A gente consegue ler, aliás, a gente consegue ver o que não está sendo mostrado. Entendem? A gente vai para as entrelinhas. A gente consegue ver os detalhes. A gente não se deixa mais enganar. A gente tem mais autonomia, mais independência nesse sentido. A gente até consegue construir pensamentos nossos e não ficamos reféns de pensamentos dos outros. Essa coisa ela é fundamental. E o projeto de pesquisa, ele é um aprofundamento nesse sentido. Né? Ele é uma ajuda nisso. A gente tentar entender, aqui essa ciência das coisas, a cadeia produtiva do mel lá em determinado município. Quais são os fatores que podem fazer com que essa atividade ela se fortaleça? Que tipos de elementos podem fazer com que esse potencial do mel fique só no potencial e, de fato, nunca gere resultados? Que tipos de oportunidades podem surgir para o município com o desenvolvimento da cadeia produtiva do mel? Mas que tipos de ameaças podem surgir se a cadeia produtiva do mel desenvolver em determinada região? Entendem? O artesanato local. Por que o artesanato local tem uma produção tímida? Por que ela não é mais agressiva? Um projeto de pesquisa pode ajudar a gente a entender essas questões. Entendem? Sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Vejam só. Os livros, nesse contexto, tiveram um papel muito importante nesse processo de democratização do acesso à população, ao conhecimento. Mas, ainda assim, os livros, naquela época, eles ainda eram muito custosos e esse processo de conhecimento ele se tornou muito, muito longo. E ainda restrito, porque o grau de alfabetização na época
também ainda era muito limitado. Povo de São Julião, Ribeira do Piauí, Joca Marques, Francinópolis, oi, 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 Profa Aurissandra e sua turma aí de Baixa Grande, aliás, de Ribeira do Piauí. Ok, minha gente? Tudo bem? Vamos adiante. Então, quando finalmente os cidadãos comuns tiveram acesso aos livros e possibilidade de adquirir novos conhecimentos, faltava-lhes a capacidade de interpretação dos textos. Sacam isso? Aí eu botei a imagem dessa menininha aí lendo esta frase, não é? Na verdade, essa imagem aí é essa menina no aeroporto olhando para os diversos destinos das viagens aéreas. E aí eu tirei o pano de fundo e eu uso só ela aí olhando para esse texto, né? Quando a gente finalmente tem acesso aos livros, faltou a capacidade de interpretação de textos. Há quem diga que esse é um dos grandes problemas brasileiros. Né? É um dos. Né? A falta de capacidade de interpretação dos textos. Porque quando isso acontece, a gente fica na dependência dos outros. E os outros podem ter outros interesses que não o esclarecimento. Sacam isso? Ok, minha gente. Principalmente no contexto dos dias de hoje. Eu já falei para vocês, nos dias de hoje a informação ela é em V. É muita velocidade, é muito volume e muita variedade. Então, quando a gente tem isso aqui, vejam, todos esses dados e essas informações que nos chegam, eles chegam numa velocidade, num volume, numa variedade maior do que a nossa capacidade de interpretar. Aí é um desafio a mais nesse cenário todo. Meus caros futuros técnicos em finanças, ficou claro isso, minha gente? Por favor, câmbio, né? Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para se manifestar pelo chat. Povo de Francinópolis, povo de Joca Marques, povo de Ribeira do Piauí, povo de São Julião, tá bom? Beleza, ó, Joca Marques está dizendo aqui, está confirmando, beleza, então essa coisa ela é fundamental. Vamos adiante. Ainda de acordo com Stuart Cornenberg e Tyrone, no mundo medieval, e aí eu estou falando lá da Idade Média, né, das grandes navegações, dificilmente, minha gente, a informação ela estaria disponível a qualquer indivíduo do povo. E se estivesse, ela não estaria de forma gratuita. Entendem? Ou seja, eu botei até o íconezinho aqui de um bloqueio, né? Haviam muitas barreiras que restringiam o acesso ao conhecimento, né? Voltando lá para aquelas armadilhas. As pessoas não sabiam por onde começar. Tudo que elas viam tinha um alto grau de dificuldade e a probabilidade de falhar também era grande. Sacam? Então, nós temos esses pontos de destaque. Deixa eu marcar aqui com o marca-texto amarelo. Dificilmente uma informação estaria disponível a qualquer indivíduo do povo. E se estivesse, ela não seria disponibilizada de forma gratuita. Ela teria um custo que as pessoas certamente não teriam condições de arcar com tais custos. Ok? Beleza? Tudo bem, minha gente? Os obstáculos não param de surgir, né? Vocês vão encontrar muitos obstáculos ainda durante a vida estudantil de vocês. Todo mundo que já está também, né?
Vocês que estão aí no ensino médio, estão no ensino técnico, ou quem está alguns passos adiante de vocês, as dificuldades não param de surgir. O que a gente precisa, volto a dizer, é estoque de motivação para a gente continuar, né, persistindo, porque a educação ela é um vetor de desenvolvimento de uma pessoa, de uma comunidade, né, de uma cidade, de um estado e de um país, ok? Não tem atalho, o que tem é essa jornada. Nos prepararmos, não basta a gente torcer para as coisas darem certo, a gente precisa se preparar para fazer as coisas darem certo, funcionarem. Ok? Vamos adiante. Ao contrário do mundo moderno, minha gente, eu estava falando do mundo medieval, né? Em que a informação, quando ela estivesse acessível às pessoas, ela não seria necessariamente gratuita. Isso seria um obstáculo. Mas não para. As dificuldades mudam a forma, mas na essência continua a mesma. No mundo moderno, várias pessoas, muitas pessoas, têm acesso gratuito, em muitos casos, a informações de diversas áreas. Tem acessos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. O detalhe que merece destaque é que os obstáculos aqui são outros, né? Os outros aqui, vejam, eu tenho até informações disponíveis, mas elas estão desorganizadas. E quando elas estão desorganizadas, desorganizadas. Essa desorganização das informações nos levam a perder, principalmente, tempo. Nem todo mundo está disposto a perder tempo. E aí são outras barreiras, são muitas barreiras restringem o acesso ao conhecimento. Ele já tinha na Idade Média, hoje também tem. São outros tipos de problemas. Mas mas a essência é a mesma. Você acaba restringindo, né, o uso pleno das informações pela maioria das pessoas. Já que as informações elas ganham esse formato aí, ó. É uma linha tão entramelada que a gente entra, mas a gente se perde num labirinto e tem dificuldades de encontrar a saída lá, que é a setinha. Sacam isso? E aí eu digo para vocês, dos fluxos de informações, o que é que causa todo esse emaranhado de informações? Você acha um fragmento bem aqui no Instagram sobre um assunto interessante que lhe interesse. Você acha um fragmento, uma imagem no Instagram, mas não está tudo lá. Aí você acha um texto ali num site, num portal. Aí você encontra um áudio falando daquele assunto de forma complementar, mas que ajuda bastante a entender. Aí você acha um áudio. Aí você vê um vídeo em outro lugar. Está tudo disperso. Está até acessível, mas está tudo tão espalhado, tão disperso, que se torna um quebra-cabeças. E a gente, por vezes, não tem a disposição e o tempo para montar todo este quebra-cabeças. Entendem? Essa é uma marca desse mundo moderno dos dias de hoje. Ok, minha gente? Tudo bem? Ok, esses são pontos aqui que merecem destaque na busca pelo conhecimento. Beleza? Tudo bem? Vamos adiante, meus caros futuros e futuras técnicas em finanças. Minha gente, apesar do conhecimento, que o conhecimento tenha sempre se mostrado como necessário para a construção de ferramentas, de elaboração de produtos, para solucionar problemas, né, com o advento da ciência e da tecnologia, que sua importância tornou-se uma ferramenta significativa, apesar disso, só com isso.
Ó, é através do conhecimento que a gente consegue. Através do conhecimento a gente consegue construir ferramentas, elaborar ferramentas de análise, a gente consegue elaborar produtos, serviços que solucionem dores e necessidades de mercado, solução de problemas, principalmente com o uso da ciência da tecnologia, né? E isso aqui tem ganhado cada vez mais a atenção, né? Fora disso, é muito complicado a gente pensar em resolver problemas. Houve muita demora nesse reconhecimento de que a ciência, de que o conhecimento, ele é um vetor de desenvolvimento. Sacam? O detalhe é que nos dias de hoje, inclusive, a sua importância está sendo questionada. Né? A ciência e o conhecimento ajudam muito nesse sentido, mas ainda hoje existem a ignorância, por vezes, ela tem esfregado o dedo na cara do conhecimento, questionando, tá bom? Beleza? Mas, Nina, volta a imagem aqui para mim, por favor. Estou encerrando o nosso conto por aqui. Amanhã a gente continua falando dessas diferenças entre conhecimento científico, entre o senso comum, né, como parte de revisão de conteúdo para o nosso projeto de pesquisa. Tá bom? Esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.